Hi peoples! Fala galera, aqui que fala é o Carlos gravando vídeo pra vocês de MK celular. Bora começar esse jogo no modo batalha. Galera, Mortal Kombat é muito massa. Eu já tenho esses soldados, eu liberei no início. O Kano e a Jack Briggs. Eu queria ter o Scorpion. Se eu não me engano, o Scorpion, o Sub-Zero, a Kitana, a Jade, eles são tudo pacote diamante. E tem o pacote clássico. E tem o pacote MK11, que eu queria o Scorpion Sub-Zero do MK11. Porque, olha a Jack Briggs aqui. É muito massa. Bora começar o fight. Pelo que eu só tenho eles e eles não estão tão fortes assim. Aí galera, já vai deixando seu like, se inscreva no canal. Peraí, apanhando aqui. Nossa, que dor, né? Pra quem é pior meu, deve ter doído. Aqui, ó. Isso, moleque no Johnny Cage. Compartilhe pros seus amigos o vídeo, galera. Se inscreva no canal. Sargento. Mano, veio pro pouco Kano. O Kano é muito malvado. Meu, mano, tanto de vida que o Kano tira, velho. Nossa, o sargento já tomou uma ali, ó. Que vai doer. Eu queria ter o Johnny Cage de novo. E ganhamos a batalha. Fácil demais. Galera, esse jogo não é tão grande. Ele é um pouco pequeno. Dá pra ver que tá nível baixo eles, né? Jack, o Kano tá nível 4 e o Shivryu tá nível 5. Esse jogo não é tão grande, é 0,89 GB. É pouquinho, é bem pouquinho. Oba, 3 alminhas. Eu vou mostrar os pacotes que tem. Bom, primeiro, quando chegar nessa torre final, eu vou dar um fatality em alguém, que não vai ser nesse vídeo. Quando chegar na torre final, eu vou gravar um vídeo pra vocês. Aqui eu vou mostrar os pacotes para vocês. Aqui, ó, o pacote de diamante clássico, o pacote do MK11. Aqui, ó, o Raiden. Boladão, Sub-Zero, Scorpion. Qual que é o preferido de vocês? Deixa nos comentários. Tem o pacote bronze. No pacote bronze, gente, eu ganhei a Jack Briggs. Ela é prata e eu ganhei no pacote bronze. Vocês às vezes podem ter a sorte de ganhar algum bronze, de algum prata, algum bronze. Ó, Clamor afiado. É da Jade. Queria ter. Ela é Dima, eu acho. Ela é diamante. Bora, modo de missão. Eu não vou fazer do Shao Kahn. Shao Kahn é muito difícil. Então hoje eu só vou jogar modo batalha. Vou mostrar essas coisas pra vocês. Ó, o Ermac. O cara tem Ermac. Ó, o Ermac. Falando no Ermac. O Ermac tá ali. Mano, esse jogo é muito divertido de jogar. MK11. O Shiryu versus Lin Kuei. Lin Kuei parece muito Sub-Zero, hein? Salve, eu não vou jogar contra a Jack. Soriano morreu, vem Jack. Vou fazer certinho. Ela que morreu, o Kano veio pro fight. Ninguém tomou dano até agora. 100% certo. Fácil não. Tomei dano, não queria. Nossa, o tanto de vida que ele tira. 87% só. Vou chamar a Jack pra finalizar. Jack dando um socaço. Não finalizou.
Bem que eu ia pegar o Shirahyu. Nossa senhora, já tem 5 minutos e eu só fiz 2 lutas, galera. Estou aqui no Jake Briggs. Aumentar o nível. Ó, a Kitana ali. Mano, a Kitana tá muito massa, velho. Não, eu vou fundir eles. Bom, moleque. Boa, molecote. Não, pera, ele nos personagens. Ai, não quero, não. Eu vou aumentar. Porque aqui não é do meu sonho. Então, bem mais meu. E galera, eu gosto muito dos meus inscritos amados. Mano, olha a Sônia. É a Sônia, acho. É a Sônia Blade. Sônia Blade tá mó bonita, velho. Ah, vai no canal do Dimanar 11. O canal dele é muito bom. Ele gravou a série de MK11. Mortal Kombat 11. É muito bom. É muito top o jogo. Mais Shirahyu versus Shirahyu. Jake Briggs versus Jake Briggs. Vem pro Paone. Eu consegui. Não, pera. Ah. Vem aqui no. Nossa, tipo, é massa o Kano, que o Kano dá uma viradinha assim, ó. Eu vou fazer mais 2 lutas e encerrar o vídeo. Eu não gosto de falar muito em vídeo, galera. Boa, ganhei 3.000, mano. Shirahyu está quase upando o nível. Não vejo hora de ganhar mais personagens pratas. Bora, vamos fundir de novo. Boa, galera. Continuado. 8 minutos já tem o vídeo. Bora, vou fazer mais essa luta aí. Mais uma. E quando eu chegar no final lá da fase desse jogo aqui, no final do jogo. No final desse capítulo, mais ou menos. Tipo, o modo de batalha tem história. Daí quando eu chegar no final, ele vai ter um fatality. Daí eu vou ficar e mostrar pra vocês o fatality. Ermac vs Shirahyu. Ostek. Sargento, eu acho que eu vou colocar contra o Jack. É fraco. Coitado. Nossa. Nossa, Sérgio, não tô me dando. Tomou muito. E já. Vem tirar aí antes que a Jack morra. Coisa, mano, fica aparecendo. Aí. Não. O Stack pediu pau. Nossa, eu tenho dúvida que tira. Também é o P, não é? Meu, mano, é que é mais difícil. Nossa, 99%. 99. Meu Deus. Vou fazer mais uma lutinha. Meu Deus, já tem 10 minutos o vídeo. As lutas é muito demoradas. Nossa, teste seu poder é massa. Então eu vou fazer essa última aqui de teste seu poder.
achei que ia ser luta, mas não é. Test your sight. Aqui, ó. Aqui dentro, antes que acabe o tempo. Se ficar pra fora, eu não sei o que acontece. Eu não sei se, tipo, alguma coisa corta a cabeça dele. Eu acho que ele ganha um fatality se erra. E bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. E bye bye, peoples.